você quer deixar Eu, morrer? E vocês, olha, gente? Coloquem aqui pra mim que eu sou dessas assim. Eu não sou muito das curiosas, sabe? Mas eu tenho alguns assuntos que eu tenho curiosidade. Eu gosto de saber o que que as pessoas querem deixar morrer. O que que hoje você olha na sua vida, assim, e você percebe, e fala, poxa, isso eu quero deixar morrer, isso eu preciso deixar morrer, isso me trouxe, ouvir vocês falando, me trouxe a consciência de que eu preciso deixar morrer algo. O que é esse algo que vocês acham que existe aí, que está nossa, tem que pensar bem, aqui. bem vivo em O que você eu tenho que e deixar que você morrer? acha que não te cabe mais? Procurar algo aqui. Me ajudem aí, que eu também Tem, estou aqui gente, pensando. Olha, fala pra mim que eu quero hoje eu acho que saber. eu deixaria morrer o meu medo de adoecer, né? Eu estou passando por um processo de uma transição, né, de corpo, hormônio, tudo, e eu entrei nesse processo, né? Acho que como não tenho mais as pessoas à minha volta adoecida, eu meio que estou com esse olhar para mim, sabe? Que esse olhar. Eu acho que eu deixaria o medo, porque o medo a gente classifica ele em vários lugares da vida da gente. E hoje eu não tenho medo de muita coisa, não, viu, gente? Eu sou uma pessoa muito corajosa, mas eu tenho sentido muito isso, e acho que é uma transferência até pelo processo que eu estou vivendo. Hoje sou eu, e aí acho que toda a minha história, que eu até coloquei aqui antes, né, que era esse medo que as pessoas que eu amasse morressem, enfim, que sempre estiveram envolvidos com muitos processos de doença. Então, acho que eu encerraria esse ciclo, eu deixaria morrer o medo que eu sinto em adoecer, apesar de estar super bem. Acabei de fazer meus exames, está tudo maravilhoso. Mas a gente tem, e não é o medo de envelhecer, não é isso, é o medo de adoecer mesmo, medo de ficar doente, né? Eu acho que, nossa, vou até levar isso para minha terapia, para o meu processo. Nossa, eu já tô aqui querendo fazer terapia Bora com lá, você. Estou amiga, cheia de bora lá que é perguntas aqui para top. Você fazer para a sabe que gente eu sou chegar no dessas. ponto. E vocês? Bora lá, amiga. E vocês aí, Jura, pessoal? amiga? Medo de adoecer. Olha só, né? O medo de Eu deixaria adoecer, morrer. eu deixaria. Olha só, como você falou, né? Eu deixaria morrer o medo de adoecer. Né? E da onde que vem esse medo de adoecer, né? Aonde Hum. está o benefício que você encontra Então, de ficar nesse então, medo? assim, eu, Qual é o eu já benefício pensei de ficar nisso no já. medo de Outro dia eu estava adoecer? pensando nisso, assim. Dentro desse processo meu, né? Quem me conhece, as pessoas que me conhecem, sabem que eu tenho um filho especial. Então, assim, durante muito tempo, hoje já não mais, mas durante muito tempo, eu fui uma mãe completamente insegura em relação à saúde do Vinícius. Eu sempre achei que ele, a qualquer momento, ele podia ir embora, né? Depois que eu entendi esse processo de que nós todos corremos esse risco, todo mundo, todos os dias pode ir embora a qualquer momento, então ficou mais leve. Mas eu acho que sem olhar para o que é sistêmico, porque eu acho que tem alguma coisa aí muito profunda, né? Dentro do que é sistêmico, mas olhando aqui a nível consciente e inconsciente, eu acho que eu não consigo soltar esse processo, porque o benefício que eu tenho é de, é de reconhecer e identificar esse sentimento em mim, que é esse medo, porque eu vivi isso a vida toda. Se eu vou olhar isso dentro do que é processo terapêutico, eu diria para mim, olha, você pode caminhar sem isso. É possível. A sua vida toda mudou, né? Tá todo mundo muito saudável, todo mundo, claro, correndo risco como eu, como você, todo mundo, mas tá tudo bem. Mas eu vivi isso durante tanto tempo que é como se eu não conseguisse é, é,
deixar morrer porque é um sentimento que faz parte de mim. E, inclusive, outro dia eu estava lendo um livro e tava, o texto falava exatamente disso. Como é difícil para a gente soltar algo que a gente reconhece muito. Então, algo que está dentro de você, que faz parte da sua experiência, da sua vida, como é difícil deixar morrer, deixar ir embora. Né? Porque o que é deixar morrer? Transformar, deixar ir embora, trazer algo novo. E eu tenho um movimento em mim, e todas as vezes que eu mudo algo, que eu mudo a chavinha, que eu transformo, eu sinto um vazio. É como se eu ficasse assim, nossa, tá faltando aqui, é como se eu tivesse sem uma peça de roupa, sabe? Fico, ai, tá estranho aqui esse lugar. Por quê? Porque eu deixei ir, porque eu mudei algo. Então, assim, terapeuticamente falando, dentro de um processo de uma análise, eu acho que é isso. Eu acho que eu me acostumei tanto que eu não consigo deixar embora, tá? Agora traz a sua, que eu sei que é sistêmica, né? A Vamos minha lá, vamos lá. leitura é o... A minha leitura vem de uma percepção do tipo, o medo de ficar doente não é o medo de ficar doente, mas é o medo de precisar do outro e Repete. não ser o suficiente para os outros. Não ser suficiente. É como se você... se eu fico doente, eu não sou mais o suficiente Nossa, para os tá falando outros. da Eu minha não faço mãe, mais Ana. tudo Você para os para, eu vou pegar o outros. chinelo. Você tá falando da Eu minha não me mãe aqui, ó. ocupo Vou pegar o tanto. chinelinho tá no meu pé, porque daqui pra cá eu tô bonitinha, daqui pra baixo tô de chinelo. Eu vou pegar o chinelo, você vai ver, eu te dou uma chinelada daqui. Vai voar o chinelo aí. Pá! Tá vendo como é que é, gente? Processo Nossa, você tá falando da terapêutico minha mãe, aqui, Ana. ó, na live. Que louco isso. Pois é, mas tem sentido. E aí, Nossa, né? tem muito sentido E aí, o isso que 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 você a está gente falando, tem, que a né? gente carrega da Dentro nossa da minha mãe? experiência, do meu comportamento, de quem eu sou, se tem uma coisa que eu não suporto, é depender do outro. Ter, depen- ter dependência. Nada mais Aí, justo, então nossa, do eu que eu não não posso sentir ficar esse medo. doente. Bom, Ana, quanto é a sessão? Por favor. Depois eu passo um pix. Nossa. Agora você Nossa, pega todo esse combo aí e com leva lá pra certeza, sua amiga, com terapia e vai lá, certeza. ó. Agora você Olha, você desenrola. vê, olha que louco, né? E às vezes é uma vírgula, né? Um Né? insightzinho que você tem, é um movimento, né? Né? Que é justamente a minha maior, né? A gente tem É. dificuldades, a gente tem dificuldades com a gente, tem muitas coisas na gente que a gente não consegue lidar. E uma das questões que eu trabalho muito em mim é essa coisa de não receber, né? Aproveitando aqui, né? Eu vivi uma experiência 2 sábados atrás que foi riquíssima falando nisso. Eu estava num trabalho, eu não sei se eu trouxe isso na outra live, eu trouxe isso na minha terapia, porque foi tão importante para mim. Contei, né? Eu estava Você num trabalho, trouxe. eu dei, quando a Você pessoa me contou. ofereceu a mão, eu disse, não, não precisa. Ela falou, aprende a receber. E eu parei e fiz, nossa senhora. Aí eu abracei ela, falei, não, vem, pode vir, me dá aqui. Porque ela falou, recebe, né? Se você acolheu todo mundo e não vai ser acolhida agora. Eu fiz, é mesmo, né, gente? Olha que interessante. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Pois é, Né? Se exatamente. abra para receber, olha só. Quando a gente deixa morrer essa, essa Sim, consciência que a gente traz sim, de algo, com, a gente com se abre para o certeza. novo, né? A gente se abre para receber. Como que a gente vai se abrir para receber tanta abundância que a Isso, vida tem para nos dar se a exatamente. gente está aqui fechada e presa em algo, né? Teve alguém aqui que colocou que tem medo de morrer. Aí a gente volta para aquela. Medo de morrer. Cadê? Amanda. Amalio Limpo. Tem medo de morrer, A né? gente, Então, assim,
Exatamente. O que que você E é entende da um assunto morte? muito Como difícil que para gente você olha que para não a tem o morte? hábito de falar, né? Por exemplo, né, eu vivo isso. Quando a gente começa a falar aqui em casa, assim, quando eu morrer, não sei o quê, não sei o quê, e o outro já entra. Quem morrer? Para de falar merda, já fala merda. Vamos mudar de assunto. As pessoas não falam a respeito da morte. As pessoas não que é um hábito Não. que nós não temos. Eu tento inserir isso na minha casa, porque a gente tem que falar sobre isso, né? É, e acho super Uhum, importante a gente falar, porque quanto mais a gente fala, a gente sente. E dentro do nosso processo, o que, que eu aprendi com a minha experiência, aproveitando a Amanda, né? Amanda, o que, que eu aprendi? Eu entendi que a gente morre todos os dias um pouquinho, como eu disse lá no início. Mas eu penso sobre a morte. Eu só não deixo os meus pensamentos neuróticos e obsessivos ficarem aqui. Então, por exemplo, vou viajar. Ai, mas eu vou viajar. E se eu morrer? Se eu bater o carro? Se o avião cair? Isso eu já cortei da minha vida. Isso não faz mais parte. Eu posso morrer ali, posso morrer aqui, posso morrer em tantos lugares. Isso, né? É, 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 assim, tem N situações. O que eu não costumo fazer mais, que eu fiz muito já na minha vida e não costumo fazer mais, é alimentar esses pensamentos neuróticos. Então, quando ele começa a chegar, eu corto. Opa, não, não. A morte faz parte da vida e tá tudo certo. Mas eu não vou alimentar esses pensamentos que fazem eu sofrer, porque eles fazem você sofrer de uma forma que não é interessante, e que não é saudável, que não é bom, né?